Eu sou a Aline Souza e hoje a gente vai falar como precificar a sua mão de obra dos arranjos. Ah, que tema bacana. Tenho certeza que tem muita gente aí que não sabe colocar preço, né? Para saber precificar, você tem que saber a diferença entre preço e valor. Aline, o que é preço? Preço é a quantia de dinheiro que você dá, né? Quanto que aquilo custou. E o que é valor? O valor, ele está ligado à percepção do benefício. Então, a gente compra benefício. Nos arranjos, a mesma coisa. E essa questão de benefício tem a ideia do valor. Está ligado qual que é a percepção do benefício que você tem baseado naquele produto. O que ele resolve na sua vida, tá? Então, são sensações e experiências. O que fica mais caro visualmente? Fica mais caro os materiais. Por quê? Aqui estou falando preço de varejo. Preço de varejo. A cliente comprando aqui na loja, ela vai comprar os materiais, R$ 330. Aí ela vê o arranjo pronto, 406. Uai, mas compensa comprar o arranjo pronto? Mas por quê? Tem valor agregado. Que é o quê? É o encantamento, é o benefício, é a beleza, é o que ela quer comprar. E aí ela não compra as flores sozinha, ela compra o arranjo inteiro. Por que você tem que entender isso? Justamente para você entender como marcar o preço da sua mão de obra. Quanto que o seu trabalho vale? Valor, não é preço. Isso é muito importante e faz a diferença para o seu negócio. Você tem que levar em conta o quê? Custos, tá? Você vai marcar um preço. Primeiro, existem os padrões do mercado, né? Isso é importante. Você tem que ter com quem comparar o trabalho que você faz, tá? Você tem que levar em consideração a margem de lucro desejada, quanto você quer ganhar. E, claro, o profissional do setor, tá? Você tem que ter o comparativo com o profissional no mesmo nível que você. Qual que é a composição, né? O que compõe o valor da minha mão de obra? A minha mão de obra rara, a minha mão de obra que sou eu que sei montar, o conhecimento. Então, primeira coisa, o custo. O custo que você tem com a sua mão de obra, você tem que levar em conta para saber precificar, tá? Então, você tem ali, ó, o que você gastou para poder fazer a montagem. A gente está falando só de mão de obra, não vou incluir no custo os materiais flores, tá? Mas vamos supor, a sua mão de obra, você gastou uma argila, você gastou um musgo, você pagou impostos, você teve embalagens, teve transporte, né? Você se deslocou de carro, de ônibus, de metrô, de táxi, de Uber, porque isso é custo. E aí você tem que considerar esses custos, esses valores, na hora de fazer um cálculo da sua mão de obra. Um outro fator importante para fazer o cálculo de mão de obra: qual que é o tipo e o perfil do público que você quer trabalhar? Porque você tem um público que é mais exigente, e o público que é mais exigente, que quer comprar os benefícios, que quer comprar sensações, né? A gente não cobra o mesmo valor para montar um arranjo simples e para montar um arranjo mais elaborado. Então, você direciona isso daí. Olha só que interessante, só para você entender, mão de obra, valor e valor percebido, tá? Eu tenho dois arranjos aqui. Um arranjo certo, feito com profissionalismo, feito com valor agregado, e um arranjo que a gente vê por aí, e não se parece natural. Ó, primeiro eu vou te mostrar o arranjo errado. O arranjo errado. Não é que tá errado, né, gente? Mas olha só. Parece que foi feito por um profissional? Não, né? Nem parece de verdade, né? E aí você tem aqui, ó, flores de silicone. Ai, mas o arranjo não tá legal. E aí ganha aquele conceito de, ai, não gosto de artificial. Por quê? Porque não tem a mão de obra qualificada, não tem valor agregado, trabalho bem feito, profissionalismo.
esse não. E aí você pega um outro arranjo assim, ó, que tem profissionalismo. Olha, mas esse parece de verdade. E é basicamente a mesma coisa do outro. O outro ainda é mais barato. E a pessoa compra esse. Né? Porque aqui você tem profissionalismo, você tem um vidro transparente, você tem uma técnica feita da forma correta. E uma flor de tecido, nem siliconada não é, o outro é. E aí eu te falo, né? É o valor que as suas mãos imprimem na hora de fazer o arranjo. Isso tem que ser entendido por você na hora de você saber precificar e saber quanto cobrar pela sua mão de obra. Vou colocar os dois aqui, ó. Ó, é o mesmo estilo, tá? Esse aqui é R$ 30, esse aqui é R$ 30 mais barato que esse. Esse aqui é caro, perto desse. Por quê? Porque esse é comum, não é profissional, é amador. Esse modelo é amador. Nossa, esse vidro empanturrado aqui de musgo, né? Pegou lá, colocou a flor lá, não tem técnica. Não parece de verdade. Ih, mas a flor é de silicone, mas não tem técnica. Não tem valor agregado. E aí ele fica caro. Mas olha esse aqui, ó, 208. Tem valor agregado. Por que o outro é mais barato? Porque ele tem uma folha a menos, tá? Eu poderia colocar as duas folhas, eles ficariam o mesmo preço com as duas folhas, tá? Ó, aqui só tem uma folha. Se eu colocasse as duas folhas, esse arranjo seria o mesmo preço, os dois. Os dois. Um com valor agregado, outro sem valor agregado. Qual que você acha que vende? Esse aqui, tá na cara. Pode fazer de outras cores também, tá? Pode ser vermelho, pode ser branco. Pode ser vermelho, branco, amarelo. Valor agregado. Então, não é preço, é valor agregado. E aí você tem lá um cliente que quer um arranjo todo elaborado. Então, você cobra mais. O cliente vai querer um arranjo menos elaborado, você vai cobrar menos. Primeiro, tem que definir isso aí, né? Que tipo de arranjo que você vai montar e para qual perfil de cliente. É para o cliente exigente, então você também tem que ser profissional. A altura. De valor agregado, no caso da mão de obra. Mão de obra, o que seria? A sua referência no mercado. Você é referência no mercado? Você é autoridade no mercado? Né? O quanto você é requisitada? Todo mundo quer o seu trabalho? Já viu aquelas boleiras requisitadas? E aí você tem que marcar com 6 meses de antecedência, porque ela não tem vaga para fazer o bolo de aniversário? Requisitada, porque os produtos são bons, tem qualidade, é mais caro e todo mundo paga. Outra coisa que você precisa ter em mente aí, para você ter a referência para precificar a sua mão de obra. Eu vou te explicar como é que faz a conta, tá? Mas a ideia é que você entenda qual que é o nível que você está no momento. Por exemplo, pessoas que oferecem o mesmo serviço que você, eles cobram quanto? Isso é só para ter uma referência, para você se basear no mercado, tá? Então, ou seja, você precisa identificar como que funciona a dinâmica do mercado. Porém, você não pode se basear no preço do concorrente. Ah, meu concorrente cobra R$ 50 para montar esse arranjo aqui de mão de obra, eu vou cobrar 40. Não, você não pode se basear. Ele tem que ser uma referência. Você tem que entender que ele cobra aquele valor. Por quê? Porque você tem custos que são diferentes dos dele. Né? Às vezes ele não tem custo com transporte, não tem custo com argila. E aí você tem. Então, isso influencia no seu preço final. Tudo que você gasta para fazer a montagem do arranjo, né? Eu gastei argila, eu gastei um galho de vime, eu gastei o araminho, Aline, mas o aramezinho é 30 centavos, mas é custo. Você não teve que ir lá comprar o aramezinho. E a hora que o aramezinho acabar, você tem que comprar de novo, é custo. Tem que ser considerado, tá? Então aqui eu quero te mostrar para você reconhecer o quanto que você vale. Porque a sua experiência vale, sua experiência, o seu conhecimento, ele vale dinheiro no mercado. Por isso que você começa só com a mão de obra. Mas se você concorda que você que está começando agora não vai cobrar a montagem de uma profissional, Aline, eu sou plena, eu já sei montar arranjos, mas talvez eu ainda erre, né?
Aí você tem 5 ou 10 anos de experiência no mercado? Tem gente que às vezes tem até 10 anos de experiência no mercado, mas ainda faz errado, né? Depois que ela descobre. Então, né, você tem que entender o visual, né, do seu trabalho. O que, que você entrega para sua cliente? E o quanto você é requisitada. Agora, se você é uma artista famosa, muito requisitada, né, a profissional, então você vai cobrar mais caro, claro, claro, né, porque você entrega um trabalho de qualidade, tá? Então, olha só, o que que dita o preço da sua mão de obra? É a sua referência, a sua experiência, autoridade no mercado e o quanto o seu trabalho é requisitado, a imagem que você passa. Né? As pessoas já viram o seu trabalho? Parece natural? Então, tá. Tá? Uma empresa que contrata um engenheiro inicial, recém-formado, ganha menos do que o outro experiente. É só para você entender que existem parâmetros que você precisa levar em conta para saber quanto que você cobra de mão de obra dos arranjos. Comenta aí o que você aprendeu nessa aula de hoje, tá? E deixa sua dúvida, comentário, tá bom? Beijão, tchau, tchau, com Deus!